E para falar mais sobre a profissão do engenheiro de produção, convidamos aqui no estúdio Luiz Paulo Scarpe, graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Viçosa e mestrado em Engenharia de Produção pela UFMG. Hoje, Luiz é coordenador dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção no Unifaminas e também leciona na FASM. Seja muito bem-vindo, Luiz, aqui à TV Atividade, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Samuel, por me receber aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Claro, claro. Fale pra gente um pouco, Luiz, sobre a rotina desse profissional, do engenheiro de produção. Certo. O engenheiro de produção, ele é um profissional que tem uma atuação muito ampla, né? Geralmente a gente associa muito com a indústria, né, com os processos produtivos, mas na verdade ele pode atuar em vários setores diferentes, né? Se a gente for falar de maneira bem resumida, o engenheiro de produção é aquele profissional que busca a eficiência dos processos numa organização, ou seja, como fazer as coisas ali com menor custo, de uma maneira mais rápida, de uma maneira que agrida menos o meio ambiente, por alguma questão que você tenha interesse em analisar. Então, essa seria a principal atividade, principal função do engenheiro de produção numa empresa. Sim. E também tem aquela questão de que o ponto principal do engenheiro de produção, né, é gastar menos, produzir mais, gastando menos, né? Tem essa pegada também. Sim, né? O engenheiro de produção ele busca muito, como eu tinha dito, a eficiência ou a produtividade, que é o termo mais técnico que a gente diz, né? Que produtividade é o que você consegue produzir, o que você consegue fazer, dado uma certa quantidade de recurso. Então, se você consegue fazer a mesma quantidade de produto final com menos recurso ou mais produto final com a mesma quantidade de recurso, você aumenta a produtividade. É nesse tipo de problema, de questão, que o engenheiro de produção costuma trabalhar. Entendi. E vamos pegar agora, Luiz, como exemplo, o Unifaminas, né? Sim. Que conta com os cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Civil também. Como que o estudante ele pode saber se tem o perfil para estudar engenharia, seja para o curso de produção ou civil, por exemplo? Como é que ele pode identificar isso, né? Acho que um primeiro passo seria ele ter interesse por essas questões tecnológicas, por essas questões ligadas à engenharia, né? Seja questão de processos industriais, processos de uma organização, ou pela área de construção civil, no caso da engenharia civil. E além disso, é importante que ao longo da escola, desses momentos antes da faculdade, o aluno tenha pelo menos um interesse mínimo por matemática, física, essas disciplinas mais ligadas às ciências exatas, que são muito importantes na engenharia, né? Constituem ali a base dos cursos de engenharia. O ciclo básico da engenharia, né, Luiz? Sim, o ciclo básico do nosso curso que a gente diz, né, que são essas disciplinas comuns a todos os cursos de engenharia. Com qualquer área, seja civil, produção... Elétrica, química, a engenharia que for, envolve aí matérias de matemática, física, química, essas que a gente chama de ciências exatas mesmo, lá da escola, só que de uma maneira um pouco mais aprofundada, um pouco mais elaborada, direcionada para a prática do engenheiro, no caso. Entendi. E aí, logo depois desse ciclo básico, no caso da engenharia de produção, é que começam as matérias específicas do curso, né? Isso. Alguns cursos mesclam um pouco isso ao longo do ciclo básico, mas pode ser bem separado também, né? Começa com o ciclo básico e depois as matérias específicas, né? Depende muito da instituição, da grade, mas é nesse sentido. Que aí depois a gente entra lá especificamente nas áreas de atuação mesmo do engenheiro de produção, nas disciplinas que vão tratar a prática profissional, digamos assim, do engenheiro. Certo, Luiz. Agora, a gente pode perceber, aliás, na reportagem que foi ao ar agora há pouco, que parece que a engenharia de produção tem várias sub-áreas, né? Inclusive, como você mesmo disse, que o profissional pode atuar em vários setores, não precisa ficar só na área industrial, no ramo industrial. E parece que se assemelha um pouco a engenharia de produção com a administração. Qual que seria aí a diferença de administração de empresas para engenharia de produção? Ok. A gente tem duas questões aqui, né? Primeiro, da engenharia de produção realmente é um curso muito amplo, né? A gente pode dizer assim que o coração da engenharia de produção, a principal área, seria a parte de gestão da produção, planejamento e controle da produção. Certo. Mas também você envolve questões de gestão da qualidade, análise de investimentos, análises ambientais, desenvolvimento de novos produtos. Você tem aí uma série de questões ligadas à otimização de processos, né, como fazer as coisas de uma melhor maneira, que estão relacionadas ao curso. Então é um curso bem amplo, que tem uma gama de possibilidades muito grande. Que o próprio estudante pode escolher depois seguir a área de interesse dele. As possibilidades de especialização são
São várias, né? São muitas. Agora, nessa questão de diferença, né, realmente o curso de engenharia de produção ele é um pouco diferente dos demais cursos de engenharia, porque ele foca um pouco mais em gestão do que os outros, né? E aí muitas vezes ele é meio que confundido um pouco com o curso de administração, e as pessoas têm essa questão, mas qual que é a diferença entre engenharia de produção e administração? Eu, assim, no meu ponto de vista, a engenharia de produção combina como nenhum outro curso competências técnicas e de gestão, que a gente pode dizer. O nosso aluno ele sai tanto sabendo como que funcionam os processos produtivos, uma parte mais técnica de engenharia, quanto ele sai com um conhecimento de gestão, certo? E essa combinação desses dois tipos de conhecimento, que geralmente um curso de engenharia geralmente foca na parte técnica, um curso de administração foca na gestão. No nosso curso de engenharia de produção, a gente consegue combinar esses dois tipos de conhecimento para criar aquele profissional multidisciplinar que a gente diz, né? Que é o que as empresas vêm valorizando cada vez mais, principalmente para assumir as posições de liderança. Certo, Luiz. Agora, deixa eu te perguntar, quais as maiores dificuldades, né, até você como professor, quais são as maiores dificuldades que o aluno, o estudante que escolhe a engenharia de produção, seja ela produção civil ou qualquer outra, a maior dificuldade seria aí, por um acaso, a matemática, por conta dessas disciplinas do ciclo básico? Geralmente o que acontece, né, por a gente ter um ciclo básico bem forte, vamos dizer assim, o engenheiro precisa de uma base forte em matemática, física, disciplinas do tipo, geralmente a maior dificuldade que os nossos estudantes têm, não só no Unifaminas, mas em todas as instituições, vamos dizer assim, é essa parte do ciclo básico, né? Muitas vezes porque muitos alunos chegam sem ter uma base tão forte do ensino médio, né? Claro. Mas é algo que a gente tenta sempre trabalhar buscando revisar os conceitos, recordar o que é necessário para aprender esses novos conceitos no curso. Vocês fazem isso no Unifaminas? Sim, a gente até tem uma disciplina agora de matemática básica para tentar rever esses conceitos aí que são importantes, conceitos básicos de matemática que são vistos até no ensino médio, mas que são importantes como um pré-requisito, né, para o curso. Mas geralmente é essa a maior dificuldade, né? As disciplinas mais específicas, os alunos geralmente têm mais facilidade porque vê aplicabilidade maior, mas eu acredito que no começo do curso é muita matemática e física, o aluno fica ansioso, mas eu quero ver a prática, não sei o quê, e isso talvez gere essa dificuldade também. É uma forma de tentar ver se o aluno realmente é aquilo que ele quer, né? Antes de você chegar nas específicas, a gente vai te dar um pouquinho, vai sofrer um pouquinho aqui, mas tá certo. Ô Luiz, agora, para se tornar um bom engenheiro de produção, a faculdade seria o suficiente ou você tem alguma dica aí para o estudante se destacar? Eu diria que, não só na engenharia de produção, mas qualquer faculdade que a pessoa estiver fazendo, só a faculdade não é suficiente, né? É importante você se diferenciar dos demais profissionais, né, que estão no mercado. Com certeza. Na engenharia de produção, especificamente, dois tipos de habilidade, né, que eu recomendo muito que as pessoas tentem desenvolver ao longo da graduação o máximo possível, são o inglês, né, um idioma que é fundamental hoje em dia, Sim. E o domínio do Excel também, que é uma ferramenta muito presente no mundo corporativo, que as pessoas vão estar constante contato aí, e ter um bom domínio dessa ferramenta, né, é muito importante. Certo. Ô Luiz, e hoje a gente pode perceber que nas grandes capitais, essas empresas já entendem a real necessidade de ter um engenheiro de produção. E aqui na Zona da Mata, no interior de Minas Gerais, será que as empresas também sentem essa mesma necessidade de ter esse profissional atuando aqui com eles? Olha, Samuel, eu acredito que algumas empresas já identificaram essa necessidade, né? A gente tem, até aqui em Muré mesmo, a gente tem alguns engenheiros de produção, como por exemplo o Eduardo, que trabalha na Crystal Temper, que vai ser nosso professor aqui no Unifaminas também a partir do próximo semestre. Mas eu vejo que a maioria das empresas, né, que a gente tem muitas empresas do setor industrial aqui, né, confecções, temos laticínios, Polo, né? E eu acho que a maioria dessas empresas ainda não conhecem muito bem o que é engenharia de produção, ainda não tiveram essa experiência, né? De como pode ajudar, né? E eu acredito que o fato da gente estar com o nosso curso aqui, que é um curso novo ainda, né, começou tem pouco tempo, é uma possibilidade muito boa da gente firmar parcerias com empresas locais para poder tanto ajudar os nossos estudantes a colocar em prática os conhecimentos que eles adquirem ao longo do curso, quanto ajudar as empresas a obterem melhores resultados também. Até porque em 2018, se eu não me engano,
tem uma turma de engenharia de produção que vai estar no 7º período já, né? Vai começar no 7º período. E logo, logo eles vão precisar de estágio também. Sim. Aí a questão toda é essa também. Será que eles vão conseguir estágio aqui na região? Será que eles vão ter que ir para outros lugares? Você acha que eles vão conseguir, assim, com facilidade, estágio? Eu acredito que a gente conversando, conseguindo, vamos dizer, mostrar um pouco da engenharia de produção para as empresas daqui da nossa cidade, da nossa região, a gente consiga, sim, estágios para os nossos alunos, né? Mas o que eu vejo muito é que, por ser um curso novo ainda, né, relativamente novo, ainda falta ainda o conhecimento da sociedade de uma maneira geral sobre o que é engenharia de produção, mas eu acredito que exista campo, sim, possibilidades aqui. Perfeito, Luiz. Eu espero que, né, nossa entrevista tenha sido bastante útil, inclusive para sanar a maioria das dúvidas das pessoas que querem cursar engenharia, seja ela civil ou de produção, né, e até para fomentar essa informação. Então, Luiz, desde já, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Atividade, foi um prazer recebê-lo. Samuel, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo bater esse papo com você, foi muito bacana estar aqui também. Tá certo. Sinta-se à vontade para voltar a qualquer momento se tiver alguma novidade aí, tá? Não, obrigado. E além dos horários que você, telespectador, já está acostumado a acompanhar o Notícias da Hora, que é exibido às 13 e às 19 horas, excepcionalmente hoje, além desses horários, vamos reexibir esta edição às 10h15 da noite, logo após o Jornal da Cultura. E essa entrevista já está disponível em nosso site, o redeatividade.com, e também nas nossas redes sociais, nos links youtube.com/redeatividade de comunicação sem tio nem cedilha e em facebook.com/tvatividade. Curte a gente lá. Outras informações você encontra aqui e no site dos nossos parceiros. Tchau, tchau e até a nossa próxima edição.